Hoje, 8 de janeiro de 2017, nós estamos recebendo aqui em São José do Rio Preto o médium psicógrafo Júlio Carvalho, da cidade de Pratinha, Minas Gerais. Nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho dele. Júlio, eu sei que você começou esse trabalho muito cedo. Como foi isso para você? Foi algo foi uma surpresa, embora médium Deus de criança, né? Manifestações mediúnicas Deus de criança. O trabalho oficialmente veio em 2001, mas antes já tinha manifestações mediúnicas que no decorrer da infância e na pré-adolescência, o que fez com que a gente fosse a atenção da família, né? Porque eu via vozes e na escola escrevia muito. Então a gente tinha que fazer trabalho de escola e eu sempre, depois dos 13 anos, eu estudava só no período noturno. Então tinha que fazer trabalho de escola noturno e aí nesses trabalhos vinham peças teatrais, vinham textos, vinham poemas que eram psicografados sempre, e aquilo para mim era sempre uma dúvida, o que estava acontecendo na verdade. Era muito produtivo, né? E algo muito profundo. Então em 2001 que começou então o trabalho oficialmente. Foi assim algo muito revelador para toda a família, para todas as pessoas ao redor. Muito confuso no início, porque muitas pessoas não aceitam, né, um trabalho vindo de um jovem que está no auge da adolescência. Então foi algo assim, um misto de emoções e sentimentos. E para você, Júlio, como foi isso? Para mim foi sempre tranquilo em questão de aceitar o trabalho. Embora a gente chegando na Casa Espírita em 2001, numa casa espírita de pessoas simples, na zona rural, a primeira recomendação que vieram foram as recomendações mais rígidas, né? A gente sempre teve, lendo a biografia do Chico, para se inspirar nele. Até numa entrevista, eu falei com um rapaz que as pessoas muitas vezes criticavam, porque quando a gente começou a tarefa mediúnica, em 2001, quem que seria o grande exemplo de médium? Teria que ser o Chico. E a gente assustava, que a história dele na verdade não é tão feliz assim. A gente vê lá um médium, uma figura pública, né, o maior brasileiro de todos os tempos, eleito em rede nacional, e não foi uma vida fácil. E a gente via tanto problema nas questões mediúnicas, no espiritismo, que a gente tinha certo receio. Mas para mim foi algo assim que no início eu via muitas flores no caminho. Aprendi muito com o tempo, que não é um caminho de flores, pelo contrário, é um caminho espinhoso. O médium ele tem que lidar com assuntos muito pesados todos os dias, porque se lidar com a dor, principalmente a psicografia, você tem que lidar todo dia com pais e mães que recebem a triste notícia de perder um filho, e todos os dias histórias trágicas, então você tem que ter muito equilíbrio para isso. Então para mim foi algo assim que é também um misto de emoções, mas sempre foi algo assim muito belo, por trás de toda dor e dificuldade que existe. E dentro da divulgação da doutrina espírita, como que você acha que o seu trabalho, este trabalho que vai ser feito hoje, daqui a pouco, aqui neste espaço aqui em São José do Rio Preto, como você acha que este trabalho pode nos ajudar a divulgar, a trazer a luz da doutrina espírita para as outras pessoas? Olha, quando a pessoa lida com verdade, né, a verdade quando ela chega para a gente, ela chega e nos define. A gente tem muito contato com ex-céticos, ou até mesmo outros religiosos, que até então ficavam em dúvidas. Mas peraí, como que é isso? Deus é injusto, porque você vive só uma vida, né? Quando fala da reencarnação, muita gente fala para mim assim, olha, eu aceito tudo do espiritismo, menos a reencarnação. E a reencarnação para nós espíritos é a coisa mais lógica de todas, porque se não existisse a reencarnação, Deus seria injusto. Porque se tivesse só uma vida aqui na Terra, um nascesse num berço de ouro e outro lá na favela, um aleijado e o outro com saúde, seria injustiça divina. Então, o primeiro ponto é ver essa questão da reencarnação. E quando as pessoas chegam
com aquelas dores, sem saber o que está acontecendo. Por que Deus tirou meu filho? Por que Deus tirou meu pai? Por que Deus fez isso comigo? A gente estava no auge, né? A gente tem muitas histórias trágicas, emocionantes, belas por trás disso tudo. Por exemplo, de filhos que acabaram de formar e se acidentam. Pessoas que estão no auge da carreira e morrem por algo trágico ou não, mas que deixam uma série de perguntas para as pessoas. Então, quando esse trabalho é feito, ele divulga, a gente sempre chama esse trabalho de evangelização de almas. Porque você tem, no caso espírita, a gente tem a famosa evangelização infantil, que você pega a criancinha, você vai ensinando para ela sobre Jesus, sobre o Evangelho. Para mim, esse trabalho de psicografia é muito reflexivo, é muito doutrinador para almas adultas, porque a pessoa chega sem esperança aqui. E isso é muito bom para divulgar a doutrina espírita, embora ainda exista muito preconceito. Até dentro do próprio meio espírita, existe muito preconceito com a mediunidade, né? Dizem que não precisa, outros falam em não focar nesse quesito, mas o próprio Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da doutrina espírita codificado por Allan Kardec, veio todo por respostas de espíritos, ou seja, ele é todo mediúnico. E todo mundo que chega, então, vê, peraí, o espiritismo não é aquilo que a gente pensava, né? Porque por ser uma doutrina nova, que foi codificada por Allan Kardec, que foi traga ao raciocínio em 1857, em Paris, as pessoas pensam assim, não, isso aí não está na Bíblia, então isso aí não é... Igreja nenhuma e nenhuma religião está na Bíblia, né? Jesus não ia a nenhum templo para fazer as suas orações, ele procurava sempre, não deixou nada escrito, e sempre ia para os montes, ou seja, ele mostrou ali que ele não era adepto a nenhuma religião, senão o amor. Então, todas as religiões estão certas quando seguem o caminho do amor. Para o Espiritismo, a psicografia é uma bênção divulgadora. A pessoa chega e ela vê que existe muita coisa por trás de concepções falsas em torno do Espiritismo. É como se fosse uma comprovação científica, né? Sim, uma comprovação científica. É algo que você está ali e você sente no ar a emoção das pessoas, as provas que vêm através das cartas, a autenticidade de tudo. É comprovador, então... É o encontro da verdade. Júlio, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho no Instituto do Amor, não é isso? Lá em Pratinha, Minas Gerais. Como é feito o trabalho lá? O que vocês fazem na Casa Espírita? Além dessas reuniões que a gente faz mensalmente, a instituição foi criada com o intuito de, resumidamente, a gente não tem um trabalho específico, mas resumidamente consolar almas aflitas, sejam pela questão espiritual ou pela material. Pela questão material, que é um caso grave atual, a desigualdade social, o problema da desnutrição, do abandono às minorias, a gente tem o apoio às pessoas que têm dificuldade de pagar um médico, por exemplo. A gente tem consultas gratuitas no Instituto, o que deve aumentar cada vez mais com voluntários, médicos voluntários que têm trabalhado, atendimento para as crianças e para famílias carentes, que precisam de apoio, que precisam de uma estrutura física para ter um pouco de dignidade. A gente visita famílias, por exemplo, que não tem cama para dormir. Então o Instituto ele dá amparo a famílias pobres, miseráveis mesmo, né? Na região lá existem muitas, nas cidades próximas, em Pratinha até mesmo não existem muitas. Dá apoio espiritual às pessoas que chegam lá desoladas pela dor da perda ou com problemas espirituais. Dá apoio a crianças, a andarilhos e futuramente aumentando isso para idosos. A gente quer criar asilo, a gente tem muito projeto em mente. Então, resumidamente, dar assistência às almas que sofrem, sejam encarnadas ou desencarnadas. Mas como vocês conseguem manter tudo isso, Júlio? Como vocês fazem para manter uma casa como essa, com um trabalho tão grandioso como esse, que também tem o seu trabalho de psicografia? Acho que vocês estão até reformando para receber as caravanas, não é isso? Isso, a gente tem dormitórios que estão sendo construídos, já tem 2 alas prontas. Vai muita gente para lá, para esse trabalho de psicografia. Manter a instituição lá, a gente brinca sempre que a gente faz milagres, né? Porque a necessidade cada dia maior. E a gente nunca falou não para nenhuma família que procurou ou para qualquer necessidade que surgiu de repente. Então, às vezes surge
por exemplo, assim, surgem 5 famílias novas que tem que naquela semana receber alguma doação, a gente não tem nada, mas aparece. A instituição é mantida pela assinatura da revista Iluminar, que é uma revista criada a fim de que a sua assinatura seja revestida para o Instituto, com a ideia de que o Espiritismo nada pede, mas sempre mostra que existe um trabalho a ser feito. Por exemplo, como assim? A pessoa não vai doar R$18, por exemplo, por mês, não vai pegar a revista de graça e não vai fazer ela vai se sentir útil em estar comprando material bom, que traz informações, que traz matérias de Allan Kardec, que traz matérias da atualidade, que é a informação, que é a instrução que é necessária, e ao mesmo tempo ela vai estar com aquela assinatura auxiliando famílias, auxiliando uma instituição. Além disso, a gente tem os livros que são psicografados, que eu doei todos os direitos autorais a fim de cuidar da instituição. Tem também as camisetas e tem o famoso docinho de luz, né? E as doações espontâneas. Esses docinhos são fabricados lá na instituição, a gente tem até funcionário que trabalha para isso, né? Deixou de ser um trabalho voluntário pela quantidade de docinhos que são vendidos. E tudo isso, juntando com as doações espontâneas, pessoas que doam espontaneamente, faz com que a instituição possa auxiliar centenas de pessoas por semana. Então eu gostaria de que você deixasse para a gente o seu contato, se alguém tiver interesse em ajudar, em doar, em conhecer o seu trabalho, conhecer o Instituto, para deixar para todo mundo o contato do seu trabalho e do Instituto do Amor também. Olha, a gente está no Facebook, que é a rede social mais usada, né? Pelo nome Instituto Espírita do Amor, né? Na cidade de Pratinha, sediado na cidade de Pratinha, município de Ibiá e Pratinha. Através da rede social, dá para você curtir a página, acompanhar as transmissões ao vivo, as fotos dos trabalhos que ocorrem, tudo que ocorre no Instituto está lá na página. Pelo telefone, a gente tem DDD 34 99337 0041, onde existe também o WhatsApp nesse número, em que a gente está sempre atendendo e explicando para as pessoas como funcionam os dias de reuniões, como agendar, estar visitando a instituição. E vai ser um prazer receber o contato aí das pessoas que tiverem interesse nesse trabalho. Lembrando que a gente não faz um trabalho só para os espíritas, é um trabalho ecumênico, né? A instituição é espírita, porque ela precisa divulgar o espiritismo também. Mas a gente não tem restrições para outras religiões. Muita gente pergunta, mas vocês podem, eu sou muito católico, vou na igreja, eu posso ir lá visitar? Pode, claro que pode. O próprio nome já diz, Instituto do Amor. Com certeza. Nós somos uma associação de divulgação da doutrina espírita, é a DDE. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem dessa importância da divulgação dessa nossa doutrina que consola a todos nós e consola tantas pessoas e que transforma a vida de tantas pessoas. A mensagem que a gente tem a deixar é mais de conscientização do que reflexão, muitas das vezes. A gente já sabe que os bons são tímidos, né? Nós temos uma grande dificuldade, às vezes, de divulgar a doutrina espírita, que Emmanuel disse que era importantíssimo essa divulgação. O trabalho duro de tantos espíritos, né? Desde Allan Kardec, a gente passa por Camille Flammarion, pelo Leon Denis, a gente vê o Bezerra, Ivone, o Chico, todos tiveram uma trajetória tão difícil, Eurípides, Barçanufo, lá em Minas também. Eles fizeram um trabalho tão difícil em épocas tão difíceis. Na nossa região mesmo, vários vultos do espiritismo do passado andavam quilômetros a cavalo para participar de uma reunião e para levar a mensagem para frente. Hoje em dia a gente é muito tímido, muito restrito. Eu prefiro não falar de religião para não causar polêmica. Eu acho que a gente tem que falar sempre, sim, de amor, levando em consideração o que o espiritismo pensa sobre o amor, sobre Jesus, sabe? Descortinando esse monte de véu de ignorância que a gente ainda tem em torno do Mestre Jesus. O espiritismo é o cristianismo primitivo, revivido nos dias de hoje. Então a gente tem que preocupar muito em que levar na mensagem. Exemplos principalmente, né? Dar o exemplo e não ser tímido quanto com a divulgação do espiritismo. Nós temos que compartilhar, usar essas redes sociais que a gente usa tanto para, às vezes, para diversão ou para fazer opressão às minorias, para fazer piada com as pessoas, para divulgar algo de bom. Porque sempre a gente não vai conseguir um resultado tão positivo como a gente queira, às vezes, de arrastar multidões. Mas a gente não pode pensar com
com esse pensamento. A gente tem que lembrar que o Chico disse uma vez, que dentro do trabalho dele, que ele fizesse durante toda a existência, se uma pessoa tivesse sido consolada, para ele já estava de bom tamanho. Então a gente tem que pensar em levar sempre o amor, sempre o bom exemplo, sempre a boa palavra, tudo que o Espiritismo tem nos ensinado para a sociedade. É importante falar de Jesus para as crianças, para as pessoas, renovar a esperança delas através de palavras confortadoras e de exemplos edificantes. Júlio, em nome da DDE, em toda a equipe da DDE, agradeço imensamente a oportunidade de conhecê-lo, de poder te entrevistar e pedindo que Jesus continue abençoando o seu trabalho imensamente e que hoje seja mais um dia abençoado na sua vida e na vida das pessoas que vêm procurar o seu trabalho aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos o carinho em divulgar a instituição, em fazer esse trabalho com a gente. É muito importante que a gente dê atenção para trabalhos que falem de amor e que divulguem a esperança e o consolo. Nós agradecemos pelo carinho e que todos tenham aí um ano excelente. Muito obrigada.